de equilíbrio ou estado de equilíbrio quando as concentrações de reagentes e produtos não mudam com o tempo. Isso só ocorre porque ela é reversível. Então, para uma reação química, a gente dizer que ela está em equilíbrio, obrigatoriamente ela tem que ser uma reação que é reversível, ou seja, ela pode formar o produto, mas esse produto pode voltar para formar o reagente. Mais ainda, no equilíbrio, a velocidade de transformação do reagente ao produto é a mesma velocidade de transformação do produto para o reagente. Então, o sentido direto, a velocidade do sentido direto é igual à velocidade do sentido inverso. Nesse sentido, nós falamos de equilíbrio químico. Tá? Então, observe, reagente A reagindo com B, dando o produto C mais D. Esse é o sentido direto. Então, sempre que eu falar sentido direto, é do reagente para o produto. Sentido inverso é do sentido do produto para o reagente. E para uma reação que está em equilíbrio, nós representamos com essa seta. Seta dupla, nesses dois sentidos, indo para lá e para cá, significa que eu tenho um equilíbrio químico. Significa que eu tenho um equilíbrio dinâmico em que eu tenho esses reagentes formando os produtos e na mesma velocidade eu tenho os produtos formando os reagentes. E aqui é importante vocês terem uma distinção que muitas pessoas confundem. No equilíbrio, as velocidades da reação direta e da reação inversa são iguais. Mas a concentração no equilíbrio das espécies do reagente do produto não são iguais, necessariamente. Elas ficam constantes, elas não variam com o tempo. Tá? Então, observe, as velocidades no equilíbrio são iguais, velocidade direta e velocidade da reação inversa, só que as concentrações, tanto de reagentes quanto de produto, elas são constantes. Veja esse gráfico. Esse gráfico é da velocidade pelo tempo. Quando eu atinjo o equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, aqui vai atingir como se fosse um patamar. A transformação de A para B tem a mesma velocidade da transformação de B para A. Então, a causa do estabelecimento do equilíbrio é a nivelação das velocidades da reação direta e da reação inversa, que se realiza com consequência das mudanças de concentrações das substâncias. Então, A se transforma em B, B se transforma em A. No equilíbrio, essas transformações de A para B, de B para A, são iguais, a mesma velocidade. Tá? V1 é igual a V2. A concentração de A, não necessariamente, no equilíbrio, vai ser igual à concentração de B. Tá? A única coisa que aqui está determinando é que a velocidade da reação no sentido direto é igual à velocidade no sentido inverso. Estou frisando bastante isso porque tem muita gente que confunde. Né? Condições para o equilíbrio. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, reação reversível, concentração ou pressões parciais, no caso de gases, constantes com o tempo. Então, se eu perguntar para vocês na prova, quais são as condições para que uma reação esteja em equilíbrio? Aí vocês vão falar que a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa, que a reação tem que ser reversível e que a concentração ou as concentrações ou as pressões parciais, no caso de gases, permanecem constantes durante o tempo, com o passar do tempo. Tá? Aqui tem mais outros gráficos. Aqui que é interessante, isso que eu queria trazer para vocês, expor essa ideia para vocês. Por quê? No equilíbrio, sempre eu vou ter essas retas se juntando. Tá? E outra coisa que é interessante vocês observarem, que a velocidade do reagente para o produto ela vai diminuindo, porque eu vou gastando, né? Eu vou consumindo o reagente. Como eu vou consumindo o reagente, eu vou ter menos reagente com o passar do tempo. Então, essa velocidade vai diminuindo. Já o produto, a velocidade vai aumentando, porque inicialmente eu não tenho nada de produto, e depois de um tempo eu começo a ter mais produto. Então, a velocidade de aparecimento do produto ela vai aumentando, porque eu vou aumentando a sua concentração. Tá? Agora, observe, sempre que estiver no equilíbrio, eu vou ter essa linha constante desse gráfico de velocidade por tempo. No entanto, para concentração por tempo,
essas curvas elas não se encontram geralmente. Não posso afirmar que pode ter um caso que elas se encontram, mas geralmente elas não se encontram, tá? E como é que eu vou observar então que nesse gráfico de concentração pelo tempo atingiu o equilíbrio? Quando a concentração do reagente e do produto fica constante. Observe que a partir desse ponto a concentração não está variando mais. Tá vendo? Daqui para cá é uma reta, daqui para cá é uma reta. Então a concentração está constante nesse ponto. Nesse tempo aqui, a gente diz que atingiu o equilíbrio, né? Já a velocidade tem que ser exatamente no mesmo tempo daqui, mas as velocidades ficam iguais, então aí elas se encontram as curvas. Então na concentração geralmente elas não se encontram, mas ambos formam essa reta para dizer que fica constante, né? Então a partir desse tempo a concentração de NO2 e N2O4 ficam constantes e a velocidade elas vão ser iguais no equilíbrio, tá? Por quê? Por definição o equilíbrio ocorre quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E a gente consegue montar uma constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio vai ser a razão da concentração dos produtos sobre a razão da concentração dos reagentes. Tá? Então, ela é obtida a partir das concentrações em mol por litro ou das pressões parciais das substâncias envolvidas no equilíbrio, quando forem gases. Quando a gente fala de pressão, que é o Kp, constante de equilíbrio só para gases, tá? Vamos lá. Considere uma reação hipotética. Observe outra coisa que é importantíssima aqui. Essa seta sempre tem que ser seta de equilíbrio se a gente estiver trabalhando com... Se a gente estiver trabalhando com equilíbrio, sempre vai ser uma seta dupla, tá? Muito importante. Essa seta aqui não é adequada. A seta correta seria nos dois sentidos, tá? E aqui nós vamos definir uma outra constante, que é o coeficiente racional. Então, pela lei da ação das massas, nós temos que a mesma forma que a gente monta uma constante de equilíbrio, a gente monta esse coeficiente. Qual é a diferença, então, do coeficiente racional para a constante de equilíbrio? Essa aqui pode ser uma outra pergunta da prova. A constante de equilíbrio, eu tenho a velocidade no sentido direto e sentido inverso iguais. As concentrações estão fixas. O coeficiente reacional é quando eu não sei se a reação está no equilíbrio ou não. Então, eu vou calcular a razão da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes e vou comparar com a constante do equilíbrio. Se o Q for igual ao K, significa que a reação está no equilíbrio. Se o Q for menor que o K, significa que essa reação ela está formando produto até que Q seja igual a K. E se esse Q ele for maior que o K, significa que essa reação está no sentido do reagente até que Q seja igual a K. Resumindo, essa reação sempre vai tender para o equilíbrio. Então, ela pode estar após o equilíbrio ou antes. Se eu tenho um Q maior que o K, significa que ela já passou do equilíbrio, tá? Então, para restaurar o equilíbrio, vai formar mais reagente. Considerando o seguinte sistema em equilíbrio, N2O4 dando 2NO2. Esse aqui é uma outra seta que as pessoas usam quando elas não acham a seta dupla. Então, esse aqui é um slide que eu tenho já há um tempo. Eu esqueci de modificar essa seta, tá? É uma seta dupla, igual que a gente viu lá no início. Sempre que eu falar com equilíbrio, é seta dupla. A constante de equilíbrio é dada por Kc igual a concentração de NO2 ao quadrado dividido pela concentração de N2O4. Então, produto elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pela concentração do reagente. Então, o Kc é a constante de equilíbrio, concentrações das espécies expressas em mol por litro. Observe que as constantes de equilíbrio elas não têm unidade. Quem tem unidade são as concentrações. Então, Kc, depois eu vou falar de Kp, elas não possuem unidade, tá bom? Quem possui unidade são as concentrações. Então, se eu tenho uma reação genérica aqui, A, B dando D e E, eu posso escrever a equação de equilíbrio, né, o Kc, em função da concentração de reagente de produto. Sempre produto sobre reagente. Então, concentração de D elevado a Dzinho, que é o coeficiente estequiométrico,
vezes concentração de E elevado a Ezinho, dividido pela concentração de A elevado a Zinho, e concentração de B elevado a Bzinho. Tá? Então, sempre concentração de produtos sobre reagentes. A constante de equilíbrio é o valor numérico obtido quando substituímos as concentrações e quantidades de matéria no equilíbrio na expressão da constante de equilíbrio. Então, a gente monta a constante de equilíbrio, substitui os valores das concentrações e nós acharemos os valores das suas constantes. Ou então, em alguns casos, nós fornecemos a constante de equilíbrio e queremos saber qual é a concentração das espécies no equilíbrio. E é um outro caso muito comum, a gente vai ver cada um deles. Para gases ou para sistemas gasosos, eu consigo escrever uma constante de equilíbrio gasoso, Kp. Tá? Então, só para sistemas gasosos, Kp vai ser igual a pressão nessa reação do NO2 ao quadrado. O 2 é o coeficiente estequiométrico do NO2, né? Dividido pela pressão de N2O4. Então, agora, a gente já viu pressões parciais na última aula, né? O que são pressões parciais? Seria a pressão do gás se ele estivesse sozinho, tá? Então, tem as pressões parciais dos gases. Eu posso encontrar essa constante de equilíbrio em termos das pressões, que a gente vai chamar de Kp. Para treino de vocês, eu quero que vocês treinem montar as constantes de equilíbrio. O primeiro passo que você tem que saber fazer, montar as constantes de equilíbrio. Olha essa primeira reação. Eu tenho só sistemas gasosos. Nas três são sistemas gasosos. Então, posso expressar tanto em termos de concentração, que é o Kc, quanto em termos de pressão, que é o Kp. Né? Quem é o produto da reação nessa primeira reação? É o NH3. Então, fica a concentração de NH3 ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes. Quem é o reagente? N2 e H2. Então, fica a concentração de N2 vezes concentração de H2 elevado ao cubo. Esse 3 aqui vem do coeficiente estequiométrico da reação, tá bom? Vamos para a segunda reação agora. Os produtos são H2 e I2. Então, o produto sempre é produto sobre reagente. Então, Kc é igual a concentração de H2 vezes concentração de I2 dividido pela concentração de I ao quadrado, né? HI ao quadrado. Então, é sempre assim, nessa forma que a gente vai montar, produto sobre reagente. Não esquecer de elevar o coeficiente estequiométrico. Então, no caso HI, o ácido iodídrico, ele tem 2 mols nessa reação, né? Então, a gente vai ter que elevar a concentração dele ao quadrado. Observe esse último exemplo. Eu tenho 2SO2 mais O2, dando 2SO3. Então, o produto é o SO3, vai ficar essa concentração de SO3 ao quadrado. Por quê? O coeficiente estequiométrico do SO3 é igual a 2, dividido pela concentração do SO2 ao quadrado, vezes a concentração de O2. Agora, nós vamos expressar as constantes em termos de pressão, em termos das pressões parciais. Vamos ver como é que fica isso. É muito parecido com a constante em termos das concentrações. A gente só vai substituir concentração por pressão. Então, o Kp vai ser igual a pressão de NH3 ao quadrado, dividido pela pressão de N2, vezes pressão de H2 ao cubo. Se vocês observarem, a estrutura é a mesma, só que eu estou substituindo concentração por pressão. Tá? E eu mesmo faço para os outros casos. Então, isso aqui serve para vocês treinarem. Pega uma equação, monta o Kc, monta o Kp. Isso se forem gasosos, né? Então, sempre que for gasoso, você pode montar também um Kp. E ainda existe uma relação de Kp com Kc. Kp vai ser igual a Kc RT elevado a ΔN. Eu não vou demonstrar aqui para vocês como chega nessa equação. Então, eu teria que montar o Kc, Kp, depois a gente aplicar a lei dos gases, enfim, botar em evidência. É um trabalhinho, mas não vou fazer aqui com vocês, não. Só que a relação de Kp e Kc, eu gostaria que vocês soubessem, que vocês trabalhassem também. ΔN é o número de mols do produto no estado gasoso menos o número de mols dos reagentes no estado gasoso. O R é a constante universal dos gases, temperatura em Kelvin, e aí você pode ter tanto Kc quanto Kp. Ou seja, se eu te dou Kp, eu consigo encontrar o Kc.
Se eu te dou o Kc, eu consigo encontrar o Kp a uma determinada temperatura. Agora, como é que a gente calcula esse ΔN? Vamos calcular o ΔN para essas reações. Eu tenho 2 mols no produto e tenho 4 mols no reagente. 1 mais 3. Então, ΔN para essa primeira reação seria menos 2. Então, 2 menos 4. 1 mais 3. Então, menos 2 é o ΔN para esta reação. Vamos calcular o ΔN para a segunda. 1 mol mais 1 mol, 2 mols. 2 mols menos 2, 0. Então, ΔN para essa reação é 0. Esse é o caso, e vocês podem anotar aí, em que Kp é igual a Kc. Quando o ΔN é igual a 0, Kp é igual a Kc. E vamos para o último exemplo. Eu tenho 2 mols no produto de gás e tenho 3 mols de gás no reagente. Então, 2 menos 3 menos 1. Então, esse é o ΔN último. Por que eu falei que Kc é igual a Kp quando o ΔN é igual a 0? Se o ΔN é igual a 0, fica RT elevado a 0, que é igual a 1. Se é igual a 1, fica Kc igual a Kp. Então, as constantes de equilíbrio termodinâmico derivadas das atividades também não têm unidades. Atividades, eu não cheguei a mencionar, mas vocês podem substituir aqui atividade por concentração. Tá? Atividade é um termo que a gente usa para falar qual é a concentração efetiva de espécies iônicas carregadas, né, em uma solução. Mas a gente não vai tratar desses termos aqui agora. Mas as constantes de equilíbrio não possuem unidade. Essa parte que é importante de vocês memorizarem. Quando todos os produtos e os reagentes estão numa mesma fase, o equilíbrio é homogêneo. Então, se eu tenho todos no estado gasoso, são todos gasosos, todos no estado gás, eu vou ter um equilíbrio homogêneo, né, porque todos eles estão na fase gás. Pode ter equilíbrio heterogêneo, em que eu tenho um ou mais reagentes ou produtos em fases diferentes. Então, posso ter um na fase gasosa, outro na fase aquosa, e aí eu estou com fases diferentes. Ignoramos as concentrações de líquidos puros e de sólidos puros nas expressões. Ou seja, quando você tiver um sólido puro ou um líquido, a gente não vai representar nas constantes de equilíbrio. Tá? Observe essas duas reações aqui. A primeira é um equilíbrio, na verdade, entre um sólido pouco solúvel e os íons em solução. Se eu montar essa constante, eu ficaria com a concentração dos íons de chumbo 2+, vezes a concentração de Cl- ao quadrado. Observe que aquoso não é líquido. Aquoso significa que tanto o Pb2+ quanto o Cl- estão em água. Já o PbCl2 é um sólido, então o sólido não entra na constante de equilíbrio, a gente não vai representar, tá bom? Mesma coisa para o caso abaixo. É uma reação de decomposição do carbonato de cálcio, dando óxido de cálcio mais CO2. Só que tanto o carbonato de cálcio quanto o óxido de cálcio eles são sólidos. Logo, eles também não entram na constante de equilíbrio. Eu posso montar o Kc e um Kp para o CO2. Então, Kc é igual a concentração de CO2 e Kp é igual a pressão de CO2. Esse aqui é um sistema, são dois sistemas heterogêneos. Significa que eles estão em fases diferentes, uma fase gasosa, uma fase sólida, uma fase aquosa, uma fase sólida. Vamos fazer essa análise da constante de equilíbrio partindo do coeficiente de reação. Né? A gente viu que a forma de escrever o coeficiente era a mesma forma de escrever o Kc, que é a concentração de produto sobre reagente. E agora a gente vai ver qual é a relação de Q com K, já tinha antecipado, e agora vocês podem anotar com mais detalhes. Se Q for menor que K, a gente tem que os reagentes devem ser convertidos em produto. Por quê? Eu ainda tenho que produzir mais, formar mais produto para atingir o equilíbrio. Então, esse equilíbrio se desloca da esquerda para a direita, ou ele evolui, o sistema evolui da esquerda para a direita, até atingir o equilíbrio. Ou então eu poderia reescrever essa frase falando até que Q seja igual a K. Então, quando Q é igual a K, a gente está no equilíbrio. Então, vocês podem escrever desta maneira também. Tá? Então, quando Q é igual a K, as concentrações iniciais são as concentrações de equilíbrio. Então, o sistema está em equilíbrio.
Então, por que eu faço isso? Imagina que eu te dou lá uma solução ou alguns reagentes e eu quero saber se ele está no equilíbrio ou não com aquelas quantidades. Eu faço o cálculo de Q, da razão das concentrações dos produtos do reagente, e eu comparo com K. Dessa maneira, eu consigo saber se a reação está antes ou depois do equilíbrio, com as concentrações que eu forneci. O último exemplo é quando o Q é maior que K. A razão entre as concentrações iniciais dos produtos e as concentrações iniciais dos reagentes é muito grande. Ela é maior do que deveria ser no equilíbrio. Então, os produtos eles tendem a se converter em reagentes até que o equilíbrio seja atingido, até que Q seja igual a K. Podemos dizer se a reação é reagente ou produto favorecido. Como assim? Se eu tenho uma constante muito alta, significa que eu tenho muito produto em relação à quantidade de reagente. Porque a razão não é produto sobre reagente. Então, se eu tenho um valor muito alto, significa que eu converti praticamente boa parte ou todo produto, ou boa parte do produto, não todo, senão estaria em equilíbrio, mas boa parte do reagente eu converti em produto. Tá? Então, quando a constante é alta, significa que eu tenho uma reação produto favorecida. Agora, se a constante tem um valor muito pequeno, a gente diz que ela é uma reagente favorecida. Por quê? Eu vou ter no equilíbrio muito pouco de produto. Tá? Como eu tenho muito pouco de produto, significa que essa reação não tende a formar produto espontaneamente. Tá? Então, quando eu tenho uma constante muito pequena, significa que essa reação é reagente favorecida. Ela está favorecida no sentido dos reagentes. E agora que nós vamos ver como deslocar um equilíbrio químico. Isso é muito útil, principalmente quando a gente faz reações químicas que a gente quer gerar mais produto, né? Então, algumas reações químicas acontecem em equilíbrio e para você formar mais produto, precisamos de artifícios. Qual é o artifício? Nós vamos deslocar esse equilíbrio para a formação de mais produto. Então, a gente precisa saber como é que funcionam esses deslocamentos. Então, eu tenho a reação que está em equilíbrio e eu quero formar mais produto. Como é que eu faço isso? E a gente vai estudar isso a partir do princípio de Le Chatelier. Se uma perturbação é aplicada a um sistema em equilíbrio, o equilíbrio irá se alterar para reduzir o efeito da perturbação. Com isso, ele vai atingir um novo equilíbrio. A gente vai estudar 3 fatores: concentração, pressão e volume e temperatura. Né? Quando eu adiciono um reagente, eu desloco o equilíbrio para formar mais produtos. Quando eu adiciono um produto, eu favoreço o equilíbrio para formar reagente. Então, sempre que eu adiciono, eu desloco no sentido oposto. Se eu adiciono reagente, eu desloco para o produto. Se eu adiciono no produto, eu desloco para o reagente. Tá? Já o do... Se eu retiro, é no mesmo sentido. Então, se eu retiro o produto, eu desloco para o produto. Se eu retiro o reagente, eu desloco para o reagente. E a pressão? A pressão sempre vai deslocar, isso aqui é para sistemas gasosos, tá bom? Sistemas gasosos nós já vimos que eles são compressíveis. Então, a variação de pressão vai ter uma influência, tá? Então, se eu aumento a pressão, eu desloco no sentido de menor volume. Então, vamos lá. A diminuição da pressão desloca no sentido de maior volume, maior número de mols do gás. Se eu aumento a pressão, desloca no sentido de maior número de mols, de maior volume. Nós vimos que o número de mols está relacionado com volumes. Então, se eu tenho aqui 1 mol desse gás, é como se fosse um volume, 3 volumes e 2 volumes. Eu tenho mais um volume maior no reagente do que no produto. Então, se eu aumentar a pressão para essa reação, eu vou deslocar no sentido do produto, que tem menor volume. Tá? A temperatura está relacionada com o sentido da reação, se é exotérmica ou endotérmica. Exotérmica é quando libera calor, endotérmica é quando absorve calor. Sempre que eu aumento a temperatura, eu estou no sentido do sentido endotérmico, porque essa reação ela absorve calor para acontecer, eu forneço calor.
Já se eu diminuo a temperatura, é o sentido exotérmico. É o sentido de liberação de calor. Então, vamos supor, se eu tenho uma reação que é exotérmica no sentido direto, no sentido inverso, ela é endotérmica. Então, se eu aumento a temperatura, eu favoreço o sentido endotérmico.